Tudo bom, professora? Meu nome é Eduardo Andreas. Estou agora dando início ao trabalho de Microeconomia 3. Esse trabalho foi feito apenas por mim, então ele não teve aplicação prática, mas ficou na teoria. Esse trabalho tem como tema os impactos econômicos da procrastinação, então foi uma relação da economia com a procrastinação, com o objetivo de entender os efeitos do procrastinador na sociedade, tanto de formas diretas ou indiretas, e agindo como indivíduo ou agindo como um todo. Então, como eu comentei, eu estou interessado em buscar os interesses dos efeitos econômicos em uma capital urbana determinada, podendo ser aplicado em Florianópolis nesse caso, tendo em vista princípios aqui da economia comportamental. Como objetivo, a gente vai investigar o comportamento do procrastinador, como eu adiantei, e como que essa afeta áreas do nosso cotidiano, da própria vida do procrastinador e de residentes dessa economia local, dessa capital em questão. Bom, a gente vai começar aplicando esse estudo, a metodologia desse estudo, depois a gente ter definido o público-alvo, que é uma das partes mais importantes. Quando a gente define o público-alvo, a gente vai definir maneiras de como atingi-lo com essas pesquisas. E então, a primeira parte seria a pesquisa quantitativa. A gente vai fazer questionários para mensurar a procrastinação do indivíduo, então, em diferentes áreas, tanto como educação, saúde, finanças pessoais e sociedade como um todo. Além da pesquisa quantitativa, a gente vai ter interesse nesse estudo em realizar entrevistas qualitativas. Então, seriam entrevistas de pessoa a pessoa, entrevistas detalhadas, na verdade, para que a gente consiga compreender os motivos que vão corroborar e deteriorar essa procrastinação do indivíduo, além das percepções sobre os impactos econômicos na sociedade. Posteriormente, a gente vai analisar os dados econômicos locais dessa capital. Nesse cenário, a gente vai coletar dados econômicos que seriam relevantes para a pesquisa, como taxa de desemprego, produtividade, gastos pessoais, gasto público. Então, a gente tem interesse em atingir o indivíduo e também empresas. Então, porque afinal das contas, somos indivíduos que movem as empresas. Então, de uma maneira geral, se a gente consegue identificar a procrastinação no indivíduo, isso vai ter um impacto na empresa como um todo e, querendo ou não, posteriormente, na sociedade, que é o objetivo. Então, dado esse início do estudo, a gente já tem mudanças no indivíduo que a gente vai esperar com o início desse estudo. Então, a primeira coisa que a gente vai esperar do indivíduo seria a conscientização e a educação a respeito do que ele mesmo vem efetuando. Então, tem como objetivo conscientizar os impactos negativos que isso vem causando, educá-lo a respeito das estratégias para superar e pensando na sociedade a longo prazo. Então, é bom demonstrar para o indivíduo isso, demonstrar o que está sendo pejorativo na sua rotina, o que está atrasando e buscar também uma mudança, né? Uma mudança de comportamento efetiva, no caso. Então, demonstrar que hábitos mais proativos e eficazes e demonstrar que a melhor gestão financeira gestão de tempo e financeira, mostrar como que isso vai ajudar em questão de números mesmo, quanto tempo vai sobrar para ele na rotina, no seu dia a dia. Bom, agora a gente tem como interesse entender as barreiras e os possíveis viés associados ao estudo. Então, barreiras que no caso enfrentariam e interfeririam diretamente no resultado. Como primeiro exemplo, a gente daria o viés cognitivo, que no caso seriam padrões sistemáticos de desvios do raciocínio lógico, que é comum nas respostas dos indivíduos. O viés da seleção, então, quando a gente determina certo público-alvo, dentro desse público-alvo a gente vamos ter pessoas que são diferentes entre si, que possuem características diferentes entre si, dentre as quais podem introduzir um viés, na verdade, um viés de seleção dentre esses resultados.
as próprias heurísticas, que são atalhos mentais que são utilizados com rapidez, para a gente tentar associar com rapidez aquela informação, que isso pode também induzir a erros sistemáticos. O viés da inércia, que a gente tem uma tendência que é intrínseca a gente, é uma tendência a deixar as coisas do jeito que elas estão, sem tomar uma ação para modificá-la de fato. E o próprio viés da confirmação, que é a tendência que a gente tem a procurar apenas aquelas informações que confirmem as nossas crenças, ou seja, se você não acredita que você é uma pessoa procrastinadora, dificilmente nesse estudo você vai conseguir aplicar o que a gente está tentando induzir ao indivíduo para uma melhora individual. Bom, dito isso, agora vamos partir para soluções e estratégias dentro desse estudo. São soluções e estratégias que possam corroborar para a melhora na eficácia do teste. Então, uma dessas estratégias seria a estratégia do incentivo, então a gente estaria disposto a, de certa forma, incentivar, seja com alguma gratificação, uma bonificação ao indivíduo que está participando, para que ele seja coerente com suas respostas. Então, outra solução e uma estratégia utilizada seria uma entrevista contextualizada, que seria a gente entender o pretexto e o contexto que aquele indivíduo está inserido, para a gente não cair em vieses que acabamos de comentar. Então, a gente entendendo o pretexto, o contexto do indivíduo e em qual local e espaço ele está inserido na sociedade, acredito que a gente tenha mais assertividade na hora da conclusão do estudo. Fora que, durante as entrevistas e durante o estudo em si com o indivíduo, a gente vê que é muito viável demonstrar resultados práticos da gestão de tempo. Então, demonstrar que gestão de tempo de forma eficaz vai fazer para o indivíduo que ele tenha retornos positivos em relação a isso. Então, a gente tem isso como objetivo, que seria incentivar ele, entender em qual contexto ele está e demonstrar na prática a funcionalidade de tudo isso. Bom, agora a gente vai tratar de resultados esperados desse estudo e a própria escalabilidade desse estudo. Eu acho muito importante a gente introduzir formas de identificar padrões, no caso, identificar padrões de procrastinadores em áreas chaves da vida, no caso, a saúde, a economia, e dentro do nosso público-alvo, como que esses padrões variam dentre as variáveis demográficas, como idade, gênero e status socioeconômico. Também, como já dito anteriormente, o impacto na economia local. É muito importante a gente relacionar dados da procrastinação em si com a economia no local, junto com indicadores econômicos, como a produtividade, o aumento ou a redução da própria produtividade, o aumento nos custos da saúde e menor participação no mercado de trabalho dado a procrastinação. E com esses tópicos a gente consegue também formular recomendações para políticas públicas, que no caso seria programas mesmo de intervenção de massa, não de indivíduo, agora de massa, de procurar atingir o máximo de gente possível, visando aumentar a eficiência econômica dessa cidade e melhorar a qualidade de vida dos residentes. Fora que nosso objetivo, com certeza, é fornecer insights para esses indivíduos e para essa sociedade como um todo, para a melhora dessa situação. Os objetivos com esses resultados obtidos agora são bem claros, na verdade. A gente tem como objetivo a redução dos comportamentos dos procrastinadores, então que eles comecem a aplicar o aprendizado com o estudo, que comecem a reduzir então o tempo gasto ociosamente, e que exista um aumento da eficiência econômica. E o tópico da escalabilidade quer dizer que a partir de que a gente comprova que funciona em uma dada sociedade, a gente consiga escalar para outros públicos-alvos e para outras sociedades, para outras capitais no caso, né? Para a sociedade como um todo, mas para outras capitais, para que a gente consiga atingir assim um mundo, num mundo utópico, mas atingir a escala global. Dito isso, a gente chega no teste,
No caso, a gente tem que identificar dois tipos de grupos. O grupo de controle, que no caso seriam participantes que não iriam receber nenhum tipo de indicação, instrução, comparação em relação à procrastinação e economia comportamental. Já o outro grupo seria o grupo de tratamento, nos quais a gente iria submeter intervenções baseadas na economia comportamental, efeitos econômicos diretos da procrastinação. A gente iria, como os próprios nudges, incentivos ou estratégias de arquitetura de escolha, no caso que iriam coagir o indivíduo a agir de uma forma mais proativa. Então, dados dois grupos testes que a gente iria ter como base no início do estudo, a gente iria aplicar o teste, que no caso seria avaliada a diferença, comparando os comportamentos dos dois grupos, aqueles grupos que foram tratados da devida forma e o grupo de controle que não foi tratado ao longo de um período. Posteriormente, a gente conseguiria fazer análises estatísticas utilizando testes como o teste da variância, conhecido como ANOVA também, ou próprias regressões econométricas. Daria de inserir um estudo econométrico aqui, dado que a gente teria uma grande base de dados com esses dois grupos dentro de uma sociedade, de uma capital, para determinar se a gente tem ou não um impacto significativo na redução da procrastinação e nos efeitos econômicos dessa sociedade. Então, basicamente esse seria o meu trabalho. Gostaria de agradecer, professora, pelo tempo visto até agora, que tenha ficado tudo claro, e eu também abro espaço para dúvidas. Qualquer coisa que você queira comentar aí abaixo do vídeo, eu estarei à disposição para a gente talvez construir mais isso do trabalho, mas em suma seria isso, professor. Eu agradeço e um abraço.